votariam contrário à PEC do voto impresso. E depois também, né? Nós estamos vendo agora governadores apoiando o Supremo, sem problema apoiar o Supremo. Mas quem é que está atacando o Supremo? Onde é que o Supremo não está fazendo a sua parte, indo além da sua parte? A OTAN conseguiu criar. Nós queremos equilíbrio. Nesses 20 anos, nenhum de nós, chefe de poder, é maior do que o outro. Começo de reconstrução do país, então, o que eu estou fazendo é dentro da lei. Agora, alguns falam, o TSE vai te tornar inelegível ano que vem. Baseado no quê? Pelo que eu estou sabendo, isso é mais que uma fumaça, parece que é um pequeno incêndio, baseado em fake news. Porque ele está tentando contra a democracia, porque quer o voto impresso auditável. É um direito meu. É um direito. Então, essa situação, Cássio, é que precisa ser colocada, vamos dizer assim, em exame. Então, por que não chama? Por exemplo, você tem um chefe do inquérito, a delegada. Você tem lá o Ministério Público, por exemplo, eleitoral. Por que não toma termos, depoimentos, baseado num conjunto de reportagens que já foram feitas, com engenheiros qualificados, pessoas que já trabalharam e que conhecem muito bem o sistema, que estão dentro da área de engenharia, de computação, de TI, etc. Por que não chama e toma termo o depoimento dessas pessoas? Não considere nem o que a Polícia Federal já fez, faça um outro. Agora, a justiça está perdendo o equilíbrio, né? A justiça é equilíbrio. Ela não pode ter lado. Ela não pode absolutamente se posicionar na direção de um interesse, que é o que a gente vem assistindo. Infelizmente, é a realidade. Essa descrença, essa dúvida que o povo tem, e até mesmo o presidente carrega, esse mesmo que, de repente, pode imputar a ele um crime que jamais ele cometeu. Por que ele se tornaria inelegível? Por simplesmente questionar, se dirigir à nação, por exemplo, numa palavra mais forte, mais vigorosa, que é pertinente não só do chefe do Poder Executivo, mas de um político fazer, e não rompendo absolutamente nenhuma estrutura e não tendo nenhuma ação de consequência de ferimento constitucional? Então, acho que é essa discussão que nós temos que levar. E esse é engraçado, e esse é o perigo da nossa existência, né? É impressionante. O perigo da nossa existência é exatamente levar a verdade. Impressionante que nível que nós estamos chegando. Muito bem, já está conosco aqui o nosso jornalista, correspondente internacional, Alan dos Santos. Muito boa noite, Alan. Como é que você vê essas declarações do presidente de forma contundente, dizendo, inclusive, que o lado de lá está jogando fora das 4 linhas? Boa noite, Cássio. Boa noite, Carlos. Boa noite, Ítalo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse boletim. Quero agradecer a você que está nos assistindo aí pela sua audiência, né? É uma alegria muito grande. Isso explica muito por que o antagonista, mudando rapidinho, tá, Cássio? Eu já falo sobre isso aí. Mas eu só queria dizer isso, né? 15 mil pessoas aqui nos assistindo, quase 15 mil pessoas. O antagonista estava ao vivo com 600 pessoas, Ítalo. Eu queria ver a cara do Ítalo. 600 pessoas, Ítalo. 600 pessoas. O antagonista, Ítalo, que dizia que nós recebemos dinheiro da SECOM, depois do BNDES, depois do... Enfim. Entendeu? Não, deixa lá o rosto do Ítalo. Eu quero ver o rosto do Ítalo rapidinho. Ítalo, 600 pessoas, Ítalo. Se você amanhã fizer aqui um canal e explicar para as pessoas que tipo de cueca você está usando agora, né? Você vai ter mais de 600 pessoas. Essas eram as pessoas que viviam dizendo que a gente publicava fake news e vivia dinheiro da SECOM. Ô, Alan, eu tenho um caso concreto. Eu tenho um canal pessoal, né? O canal que eu posto uma coisa de vez em quando lá, né? Esses dias eu postei lá uma entrevista minha com o Paulo Cogos, um preview, né? Não era nem ao vivo, eu botei como estreia, né? Gravei antes e botei depois. Premiere, né? Lá teve 600 pessoas assistindo ao vivo. Mais de 600 pessoas, acho que bateu umas 700. E era um Premiere, né? E era Premiere. Então, chupa, Gazela. Essa é a turminha que vivia dizendo que a gente recebia dinheiro de SECOM. Pois bem, o presidente, pela primeira vez, fez um pronunciamento dizendo que o lado de lá rompeu as 4 linhas, né? Há um tempo o presidente já está falando que
Se eles andarem fora da 4 linhas, aí vai virar um vale tudo. Então, oficialmente, o vale tudo iniciou, né? Iniciou-se o vale tudo e teremos de acompanhar os próximos passos do que vai acontecer na política. E como o Carlos bem disse, né? A justiça ela não tem lado. Veja, nós aqui não estamos pleiteando, defendendo, opinando a favor, né, de um judiciário conservador, um judiciário de direita, um judiciário... Não, nós queremos um judiciário que siga as leis, um judiciário que caminhe dentro da lei. Há um bom tempo nós alertamos para vocês aqui o perigo do tal do ativismo judicial. Algumas vezes nós colocamos esse tema em pauta até fora do burburinho e do calor do debate político do dia. Então vou dar um exemplo para vocês. Estava sendo discutido alguma coisa lá no Congresso Nacional e nós estávamos aqui com o professor Felipe Neri e a Tameia Danelon e outras pessoas, o Dr. Rogério Greco, falando da gravidade do ativismo judicial. Denunciamos aqui esse inquérito inconstitucional, né, que iniciou-se recolhendo a revista Cruzoé na época, que na época nós saímos em defesa, não da revista Cruzoé, não dos donos da Cruzoé ou dos seus financiadores, mas nós estávamos então em defesa da liberdade de expressão de quem quer que seja, né? Isso já tem um tempo. O Carlos não estava com a gente ainda, o Cássio não estava com a gente. Nós estávamos aqui saindo em defesa do antagonista da Cruzoé. Você em casa também saiu em defesa contra esse absurdo da matéria que na época tratava do amigo do meu pai. Acho que era isso o título, né? E desde então nós estávamos aqui denunciando a gravidade do ativismo judicial. E hoje nós estamos vendo o perigo desse ativismo judicial. Vi com meus próprios olhos debate na CCJ, para aprovação, né, na CCJ, quando a deputada Bia Kicis ainda não era presidente ainda, né, da CCJ, ela ainda estava como alguém membro do PSL, que estava ali acompanhando, ela, o deputado Paulo Eduardo Martins, Francisquini era o presidente, e vimos então o debate para avançar a PL 4782, salvo engano, acho que era isso, 4782, que era uma proposta de lei que colocava um freio no ativismo judicial proveniente da Câmara. Esse freio, mais ou menos, existe no Senado, mas não existe nenhum freio na Câmara dos Deputados, que é algo que ocorre aqui nos Estados Unidos, né? Aqui existe um freio que pode ser feito no que seria a Câmara, né? Que é a Casa dos Representantes. Então, nós acompanhamos esse debate há um bom tempo e estamos alertando as pessoas acerca desse perigo. E agora nós estamos observando os tentáculos desse perigo do ativismo judicial, que eu sei que para 4754, muito obrigado, Madalena, querida, que botou aqui no nosso chat aqui, né? É uma alegria a gente poder ter a participação de vocês, porque é muito bom. É ruim ficar falando para uma câmera, né? Então é bom demais ter vocês aqui, até nos ajudando aqui com o chat. Então, nós estamos acompanhando esse problema do ativismo judicial e agora nós estamos vendo que o judiciário brasileiro culpar o Trump pela iniciativa de retirada das tropas do Afeganistão. E eu não vou defender o Trump apenas por defender o Trump, mas explicar exatamente o que o Biden fez de errado para dar uma besteira desse tamanho. O que vocês têm que pensar é o seguinte, que as tropas do Afeganistão, as tropas americanas e da OTAN no Afeganistão, estavam lá de 2001 até agora, 20 anos. Daqui menos de um mês nós teremos o 11 de setembro, né, que marca aí a data mais ou menos do começo da invasão do Afeganistão. Os Estados Unidos gastaram mais de $1 trilhão. Dá quase um pouco menos do que o PIB brasileiro. Enterraram, né? Jogaram no lixo.
bem é verdade, né? Porque todo o trabalho que foi desenvolvido nesse período de construção de escola, restauração não, né? Implantação da democracia, que ao meu ver é um negócio meio questionável, você querer fazer aquilo lá, né? Mas tudo bem. Fazer eleições, reconstruir o país, instalar rede de esgoto, investir num exército próprio do país, que não seja influenciado pelo Talibã, instalar bases militares, proteger certas instituições, combater as drogas, porque 60% do dinheiro do Talibã vem de drogas, 65% mais ou menos. Papoula, né? Do ópio. Porque o Talibã é um dos maiores produtores de ópio ali da Ásia, talvez um dos maiores produtores do mundo. O Afeganistão, e as áreas onde estão as plantações de papoula estão nas áreas rurais e montanhosas, onde são áreas controladas pelo Talibã. Então, os Estados Unidos faziam um esforço para controlar, ou pelo menos reduzir um pouco esse poder financeiro da droga que financiava o Talibã. A outra parte do dinheiro do Talibã vinha das taxas, pedágios e impostos que eles cobravam da população, em troca de, abre aspas, segurança, mais ou menos como os traficantes fazem nas favelas, comunidades, etc. Né? Em troca de segurança, de poder entrar o gás da sua casa, você ter acesso aí a uma semi-rede de esgoto, você não tem encheção de saco, ter livre tráfego dentro da favela, você tem que pagar uma taxinha lá pro pessoal que comanda o morro, a comunidade, favela, o que quer que seja. E depois desses 20 anos, os americanos conseguiram controlar apenas 33% do território. Enquanto 20%, mais ou menos 20 a 25% do território, era controlado pelos talibãs. É a mesma situação dos comunistas, Briguet, nos anos 80. Os americanos controlavam as cidades, quase todas as cidades, e o Talibã, o campo, e os campos de papoula. E tinham essas guerrilhas. Inclusive, no meio dessa treta toda, entre população civil que não é envolvida com nada, governo do Afeganistão, Talibã, ainda tinha o ISIS no meio dessa confusão. O grupo terrorista do Estado Islâmico, que respeitava muito o pessoal do Talibã. No meio dessa treta toda que os Estados Unidos tentou resolver desde que ele implantou o regime democrático lá, com eleições de 2004, eles estavam tentando arrumar essa treta. E não conseguiram, a verdade é essa. E o plano do Trump era o seguinte, bom, esse negócio é uma geringonça que o Bush criou, né, no meu entender errado. O tribunal aceitou e determinou que as redes sociais interrompam a monetização para canais e páginas que eles apontam como propagadores de informações falsas. Nós estamos no coração do Terça Livre. Aqui é a nossa redação. As pessoas que trabalham aqui são profissionais, pessoas gabaritadas e dentro da melhor condição do jornalismo que é produzido no nosso campo conservador. Nós não trabalhamos com notícias que não checamos, temos fontes seguras, assinamos as matérias e também temos nossos editoriais que respondem exatamente à opinião do Terça Livre. Não nos escondemos, nossa cara é bastante conhecida e todos nós estamos aqui a serviço de uma comunicação aberta, sincera para o nosso público. A decisão foi do ministro Luiz Felipe Salomão. O magistrado disse que, na maior parte do conteúdo analisado, o que se constata não é a veiculação de críticas legítimas ou a proposição de soluções para aperfeiçoar o processo eleitoral, mas sim o impulsionamento de denúncias e de notícias falsas acerca de fraudes no sistema eletrônico de votação que, contudo, já foram exaustivamente refutadas diante sua manifesta improcedência, inclusive pela própria Polícia Federal. O ministro também ordenou a suspensão do repasse de valores advindos de monetização oriundas de live, inclusive as realizadas por meio do fornecimento de chave de transmissão. Por fim, o magistrado também decidiu que as plataformas de redes sociais promovam o caminho inverso da postagem, para identificar a origem das publicações. No campo jurídico, quando se fala em fake news, não existe nenhuma tipificação criminal no Código Penal, no Código de Processo Penal, que estabeleça não só o crime e também as penas. Então, absolutamente, não existe essa tipificação e não existe processo que possa prosseguir sem uma antiga definição do que é crime. E isso passa-se aonde? Na Câmara e no Senado da República. A legislação não é produzida nem no Tribunal Superior Eleitoral e
e muito menos no Supremo Tribunal Federal, que não é ambiente nenhum dos dois legislativo. Então, essa configuração e essa tipificação, ela, na verdade, se confirma como um abuso de poder e uma intromissão em outro poder, que é o caso do Legislativo. Então, na nossa opinião, é um inquérito totalmente nulo. Mais de 10 perfis tiveram a monetização bloqueada, entre eles o canal do Terça Livre e do jornalista Alan dos Santos. Nós não somos contra o sistema eleitoral. Exatamente o seguinte, nós estamos mostrando para as pessoas o quê? Há uma desconfiança do sistema eleitoral, tanto por parte de especialistas, tanto por parte da população. É só esse o papel do Terça Livre, é mostrar, é dar voz para essas pessoas, é mostrar coisas de interesse público que, infelizmente, outros meios de comunicação não querem mostrar. Agora, a grande pergunta é, quando uma empresa de comunicação, uma empresa de jornalismo, que averigua os fatos, que vai atrás das fontes, que consulta especialistas, quando uma empresa de comunicação desse tipo, ela é censurada por uma notícia que ela produz, que ela publica, né? A pergunta é, quando isso acontece, que tipo de país a gente está? Que tipo de regime a gente está vivendo? Os valores arrecadados deverão ser direcionados para uma conta judicial vinculada à Corte Eleitoral. Mas em certo período, pelo menos nos centros urbanos... Muito bem, tá aí a reportagem então do Fabrício de Souza e da Yasmin Costa, trazendo esses detalhes aí sobre, né, este assunto que começamos a falar aqui ontem, Alan. E é muito importante a gente lembrar que é um inquérito inconstitucional. Relativamente, tinha uma boa estrutura, eram ocidentalizados. Tá no mudo. Na época da República, né? Que houve uma república. Erro meu, desculpa aí. Erro meu, pessoal. É assustador a gente observar o Estado dessa vez, né? Você tem a presença do Estado enfiando a mão na liberdade de imprensa e na liberdade de expressão. Inclusive, saindo um pouco do protocolo, saindo até da pauta, abro um parêntese enorme aqui. Nós estamos colocando o link aqui no chat, tanto da assinatura do Terça Livre, quanto para você presentear alguém com a assinatura do Terça Livre. Nós estamos numa guerra de informação, tá? É uma guerra de informação e nós estamos convocando você a assinar o Terça Livre, até mesmo para que a gente possa ser abrigo para outros, né, que infelizmente podem sofrer aí uma desidratação tal que não consigam mais dedicar o seu tempo. E aqueles que puderem doar, né, para o Pix do Terça Livre, é pix@tercalivre.com.br, e se você puder doar para os outros canais que sofreram também a censura, não doe apenas para o Terça Livre. Peço isso de coração aqui para vocês, porque eu quero aproveitar a audiência alta para pedir ajuda para os meus irmãos que às vezes não têm essa audiência. Então, os meus amigos que têm canal pequeno, o Boni, né, que é um cantor, que faz cover de Roberto Carlos, um homem super simples, que eu tenho um carinho enorme, ele também precisa de ajuda, né? Não está conseguindo cantar por causa da pandemia, etc. Está fazendo um trabalho no canal Universo. Se vocês puderem doar para os outros canais, eu peço isso de coração a vocês aqui, aproveitar a audiência. Nós estamos num pico aqui de audiência bom, então eu quero pedir ajuda para meus irmãos, meus amigos, né, que nós estamos juntos nessa luta. Essa guerra não é do Terça Livre, essa guerra é de todos nós, né? Muito bem, o que nós vimos claramente nesse inquérito inconstitucional, a matéria mostrou isso bem claro, é que é o Estado, e não é a primeira vez, isso que é mais assustador, enfiando a mão para poder desestabilizar por completo a República, agindo fora das 4 linhas da Constituição e intervindo diretamente no que mantém um meio de comunicação. É óbvio que o MBL já saiu em defesa dos tiranos, dizendo o seguinte: olha, o TSE não retirou o veículo de informação, ele só retirou o financiamento. Peraí que essa palavra de financiamento é uma palavra até um pouco imprecisa. Isso aqui é anúncio. Vocês são anunciantes do Terça Livre quando vocês estão ali financiando o Terça, quando vocês estão pagando o Terça Livre. E vocês são consumidores. Não tem esse negócio de financiador no sentido de,
Então, para falar mal de um sistema, ou criticar uma pessoa ou outra, ou falar alguma coisa que seja fake news, como eles dizem, né, como bem dito pelo Carlos na matéria, não existe uma tipificação penal para isso. Eles querem criminalizar você, que quer ter um meio de comunicação sério, verdadeiro, dedicado, falando a verdade. Como disse bem a Bárbara, minha querida amiga, no programa do Pingo nos Is, da Jovem Pan. A Bárbara disse o seguinte, abre aspas, eu sou apenas uma mãe de família que publica vídeos na internet. E eu achava que dentro do Estado Democrático de Direito, falar a verdade me protegeria. Hoje ela não pode mais. Porque toda a dedicação que ela dava a esse trabalho, bem feito que a Bárbara faz, que o Ravox faz, que o Vlog do Lisboa faz, que o Folha Política faz, que o Folha do Brasil faz, Foco do Brasil faz, todos os outros nossos amigos e irmãos, a lista, né, não vou lembrar aqui de memória, tô olhando pra câmera, tá, gente? Não tem nada aqui, não tem papel, papel tem até aqui, mas eu não anotei os nomes, tô falando de coração aqui aberto para vocês. Esses nossos irmãos, eles acreditavam que não, eu falando a verdade, não vai acontecer nenhum problema. E nós temos o histórico da imprensa, da grande mídia, criticando as urnas eletrônicas. Guga Chakra, em Twitter, dizendo, olha, é melhor até a gente voltar para o voto de papel. Nós temos um partido político, que era o PSDB, criticando. Nós temos tweet do Partido Novo. Nós temos vídeo do Amoedo falando e criticando. E a imprensa também. Nós temos o Boechat. Olha, você pode discordar da visão política do Boechat, mas ninguém pode discordar do trabalho jornalístico do Boechat. Pelo amor de Deus. Não dá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você entender a qualidade técnica jornalística de uma pessoa e você depois discordar do pensamento dela. A qualidade técnica jornalista do Boechat era muito clara e evidente. Ah, mas ele não era bolsonarista. Eu não estou preocupado com isso, ele era jornalista. Se ele era bolsonarista ou não, se ele não era... E assinam lá a anuidade, que custa acho que R$200, sei lá quanto é. Nem lembro mais. É um valor irrisório. R$290 por ano, né? É 30 por mês, tem um desconto bastante da anuidade. São vocês que fazem esse site funcionar. Né, que graças à assinatura de vocês que nós podemos ter uma equipe de jornalistas, temos jornalistas em Brasília, em São Paulo, né, no Nordeste, aqui no Acre, temos jornalistas em vários lugares, podemos fazer aquela cobertura incrível das manifestações, vamos fazer a cobertura do CIPEC, agora no começo de setembro, vamos estar lá o Brasil Sem Medo cobrindo o CIPEC, vamos fazer a cobertura das eleições, graças aos assinantes. É isso que gera o dinheiro do site. Assim, vamos dizer, eles desmonetizam. Aí não cai, a gente não vai chorar. Podem desmonetizar, fazer o que quiserem, assim, o Brasil Sem Medo não cai graças a você que contribui todo mês lá para essa causa, que é a causa de ter um portal de notícias conservadoras. Tem muita gente que fala assim, você tinha que contratar fulano, não sei o quê. Mas é que essas pessoas normalmente são colunistas, né, de opinião, e o nosso foco é gerar notícia mesmo. Né? Então a gente quer assim, expandir, ter cada vez mais jornalistas. O local de análise longa é aqui. Nós queremos ter exatamente, queremos ter uma redação maior em Brasília, poder contar assim, com muitos jornalistas lá, né? Também em São Paulo, que é outra cidade onde acontece muita coisa, é importante ter mais jornalistas, e para isso a gente precisa de assinatura. Então é importante que você entre lá no brasilsemmedo.com e assine. Não basta só ficar puto com o Alexandre de Moraes, ou com o Salmão, ou com seja lá quem for. Né? Você tem que fazer um movimento e um ato concreto no sentido do movimento conservador, que é assinar o Brasil Sem Medo. Ou se você não gosta da gente, assinar o Terça Livre, assinar o Senso Comum. Não, assinar o Brasil Sem Medo. Alguma Medo. plataforma, de preferência que seja nossa. Né? Mas por quê? Esses movimentos não vivem sem dinheiro. Se vocês não assinam, se vocês não contribuem, não doam o seu dinheiro às pessoas que dedicam o seu tempo a produzir conteúdo, né, produzir notícia, análise, poder explicar o que está acontecendo, o que acontece? Essas pessoas não têm como trabalhar. Eles são verdadeiros incompetentes. Porque as pessoas não têm como doar o seu tempo exclusivamente para a produção desse conteúdo. Né? Então, há um comprometimento de todo mundo. Absoluto incompetente no assunto que você está querendo investigar. Está acontecendo no país,
Você deveria desistir da investigação. Você fala assim, eu preciso sair da investigação. Estou levantando a mão aqui agora, reconhecendo a minha incompetência. Eu não entendo do assunto. Acabar com monetização do Twitter. Meu Deus do céu. Gente, isso é um nível muito alto de incompetência, não um nível baixo. Porque nós não estamos falando de uma investigação de um município no interior dos rincões do nosso país. Nós estamos falando de uma investigação que já começou viciada, errada, que é inconstitucional, que não tem tipificação penal, que não poderia iniciar e que a gente percebe por que ela não deveria iniciar. Óbvio, a incompetência dessas pessoas tem cegado de tal maneira o desejo político deles para fazer o seguinte, nós vamos até tirar a tua monetização do Twitter. Eu falei assim, você é louco? Vocês são malucos? Porque incompetentes eu sei que vocês são. Esse é o alto escalão judiciário brasileiro, judiciário eleitoral brasileiro.